Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de estudos sobre a Bíblia. Hoje falaremos a respeito de um tema que costumeiramente faz com que as pessoas tropecem na interpretação bíblica. Vamos falar a respeito de uma figura de linguagem chamada hipérbole, que nada mais é do que o exagero sendo utilizado para melhor te apresentar alguma ideia. Acontece que muitas pessoas interpretam coisas exageradas, interpretam hipérboles como algo literal. E às vezes outras pessoas, entendendo que aquilo é uma hipérbole, acabam ignorando totalmente o ensinamento ali previsto. Então hoje nós falaremos um pouco a respeito de como interpretar linguagem exagerada. A linguagem exagerada ela é muito comum tanto na Bíblia como nos dias de hoje. Quando a pessoa diz, nossa, eu estou morrendo de trabalhar, ou eu morri de trabalhar, ou a pessoa diz, estou morrendo de fome, ou fulano de tal chorou rios de lágrimas. Essa pessoa está utilizando essa figura de linguagem. Para quê? Para dar ênfase à mensagem que ela está tentando passar. É muito comum nós encontrarmos na Bíblia também essa mesma figura de linguagem, principalmente nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como o mestre por excelência, ele utilizou essa ferramenta muitas vezes, pois ele sabia que isso facilita o nosso entendimento, faz com que nós retenhamos mais tempo na nossa mente aquela lição e que nós não esqueçamos rapidamente dela. Então a hipérbole ela é encontrada dentro de vários gêneros literários na Bíblia. E em alguns gêneros literários essa figura de linguagem é mais comum, por exemplo, em poesias, provérbios e narrativas históricas, especialmente aquelas contadas por Jesus Cristo. Essa figura de linguagem, essa forma exagerada de falar, ela torna o ensino enfático e memorável. Ela põe uma ênfase no que está dizendo e faz com que esse ensino fique mais tempo dentro da sua memória. Quando nós aprendemos a reconhecer e interpretar corretamente essa figura de linguagem, nós passaremos a adotar a ênfase apropriada para aquele ensino. Então aquilo que é para a gente firmar na nossa memória, a gente vai firmar, porque essa figura de linguagem vai nos auxiliar. Vamos partir para o primeiro exemplo nosso e aí a gente já apresenta a hipérbole para você. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29, Jesus Cristo disse o seguinte quando ele estava tratando do assunto da imoralidade: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essa expressão que Jesus Cristo utilizou, arranca o teu olho e joga ele fora, isso é uma hipérbole, isso é um exagero. E para que serve esse exagero? Para que você reconheça a gravidade da conduta pecaminosa relacionada à imoralidade. E aí a gente começa a pensar, tá, mas como é que a gente aplica esse ensino hoje nos nossos dias? Nós podemos parafrasear esse ensino nos dias de hoje dizendo o seguinte, tendo em vista que é muito comum pornografia rodando pelas internets, celulares, computadores por aí. Então você pode falar, arranca o cabo de internet da tua casa, cancela a sua conta de internet se isso está fazendo você consumir pornografia, ou destrua o seu celular se você não consegue resistir segurando nele e acessar imoralidades e tudo mais. Então perceba a gravidade que é um pecado grave, então seja radical e fuja das tentações. Essa figura de linguagem ela apresenta alguns perigos. O primeiro perigo é você querer levar para o lado literal. Você querer realmente, já que o versículo diz para você arrancar o olho, se ele está fazendo você pecar, você vai lá e arranca o olho. E isso é um dos problemas, você partir para a literalidade. E o outro problema é você partir para a omissão. É você pensar o seguinte, já que é uma hipérbole, já que é uma figura de linguagem exagerada, então na verdade eu ignoro o ensino e aí eu vivo uma vida
imoral. Então você tem esses dois riscos, esses dois perigos. Ou você parte para o lado da literalidade, ou você parte para o lado da omissão. Você ignora o mandamento. Nós temos que aprender a reconhecer e interpretar corretamente essas figuras de linguagem para que nós não cometamos nenhum desses erros. Então, alguns princípios para nós reconhecermos o exagero na Bíblia. Esse assunto ele é muito importante e é muito comum. Você vê gente errando demais nessas interpretações. Então nós falaremos a respeito aqui de 8 princípios que é muito bom que você tome nota para que você comece a aplicá-los na hora de ler a sua Bíblia. O primeiro é: a afirmação literal é impossível. Ou seja, se você estiver lendo a sua Bíblia e vê lá que aquela afirmação, se for levada à literalidade, ela é impossível, logo ali você estará encontrando uma figura de linguagem, uma hipérbole. Perceba aqui o exemplo. Lá em Mateus 19, 23 a 26, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Perceba a palavra que ele utilizou, dificilmente. Beleza. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, a menos que tenhamos aí um milagre acontecendo. Mas, naturalmente, isso não ocorre. Então perceba que ele utilizou aqui, Jesus, uma coisa impossível de acontecer literalmente. Para quê? Para enfatizar. Não que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Mesmo porque anteriormente ele disse dificilmente. Ele não disse é impossível. E aí ele utilizou o exemplo do camelo e da agulha para enfatizar o quão difícil é para o rico entrar no reino dos céus. Outro exemplo nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Jesus Cristo disse: por que vês tu o argueiro, ou seja, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave, ou seja, uma viga grande que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro, o cisco do teu olho, quando tens uma trave, uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui você percebe, de novo, uma linguagem exagerada. É possível você ter uma viga no seu olho? Uma trave no seu olho? Não. Ou seja, você já interpreta isto como sendo uma linguagem exagerada para mostrar a gravidade que é você apontar o dedo para os outros, para o erro dos outros, enquanto você está todo errado. Segundo princípio, a afirmação ela entra em conflito com o que Jesus diz em outras ocasiões. Esse é mais um alerta para nós de que ele está usando uma figura de linguagem. Por exemplo, Mateus 23, 9 diz: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então uma pessoa desavisada pode estar lendo a Bíblia e ver que, opa, a ninguém chameis vosso Pai. Logo, é proibido eu chamar o meu pai de pai. Vou chamar ele de genitor ou qualquer outra coisa menos a palavra pai. Porém, isso entra em conflito com outros dizeres de Jesus em outras ocasiões. Por exemplo, em Mateus 19, 19 diz: honra teu pai. Veja que ele usou a palavra pai. E a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você percebe que o erro não é a palavra pai. O erro é você utilizar títulos que exaltam as pessoas pecaminosamente. É você ter, hoje em dia é muito comum, um guru. Uma pessoa que você chama de pai, pecaminosamente. Não tem problema nenhum você chamar uma pessoa que você tem uma deferência por ela de doutor, professor, mestre. Porém, quando isso se torna uma idolatria, aí se torna um erro. Aí você tem que tomar muito cuidado. Então esse é o ensino que estava sendo passado aqui por Jesus.
Terceiro princípio, a afirmação entra em conflito agora não com os dizeres de Jesus, mas com as ações que Jesus tomou em outras passagens. Exemplo, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí o desavisado vai ler aqui e vai pensar o seguinte: opa, então eu tenho que desonrar o meu pai, minha mãe, minha família, eu mesmo para poder ser discípulo de Jesus. Isso está errado, porque a pessoa não percebeu que aqui nós temos também uma figura de linguagem. Essa questão de não aborrecer a meu pai, minha mãe e tudo mais é um incentivo para que você não honre mais outras pessoas do que a Jesus Cristo. Perceba o que diz lá em João 19, 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, no caso João, disse: mulher, ou seja, para a mãe dele, Maria, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo, João, a tomou para casa. Ou seja, na hora da morte, Jesus Cristo honrou sua mãe, entregando-a como mãe para João e João como filho para ela. A gente tem que lembrar que a situação das viúvas e das mulheres naquela época era muito difícil. Então Jesus Cristo está colocando João como sendo o responsável para cuidar, para alimentar, para dar alento para sua mãe Maria. Se aquele ensino de aborrecer pai e mãe fosse literal, ele não faria isso. Então você vê aqui que há um conflito entre as ações de Jesus Cristo. E aí você percebe que aquele primeiro ensinamento foi uma figura de linguagem. Então nós chegamos à conclusão aqui desses dois versículos que a nossa dedicação a Jesus Cristo deve ser muito maior do que qualquer outro relacionamento. Se eu coloco meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos, meus avós acima da minha relação com Jesus Cristo, eu estou errando, eu estou pecando. Jesus Cristo tem que ser o maior dos nossos relacionamentos. Quarto princípio, a afirmação entra em conflito com o ensino mais amplo da Escritura. Por exemplo, Lucas 14, 26 é o mesmo versículo que nós lemos anteriormente, e você compara com Mateus 10, 37. O ensino é o mesmo, mas você vai perceber que em Mateus tem um detalhe importante. Veja lá. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, Jesus Cristo falando, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então a gente tem que perceber que a Bíblia ela foi escrita e ela foi traduzida para outros idiomas. No caso de Lucas, ele traduziu ali, você pode perceber, ou ele escreveu a sua carta ali, palavra por palavra. Então ele foi lá e traduziu literalmente. Em Mateus, você percebe que já foi escrita ideia por ideia. Então ele já transcreveu ali a ideia. Então você percebe que o ensino é o mesmo, mas a explicação de Mateus é mais entendível. Por isso que diversas vezes você vai ouvir que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Você vai ver que alguns textos jogam luz em outros mais difíceis de entender. Por isso a necessidade de lermos cada vez mais a nossa Bíblia, porque cada vez que nós vamos lendo, nós vamos conseguindo fazer esses paralelos, vai ficando mais fácil de nós entendermos. Então você vê ali que o ensino está muito claro em Mateus, mais do que a mim, e não o aborrecer literalmente falando. Quinto princípio, a afirmação nem sempre é cumprida literalmente na prática. Quando a afirmação não é cumprida literalmente, você pode ter certeza que ali há uma hipérbole. Por exemplo, Marcos 13, 2. Jesus Cristo disse o seguinte com relação ao Templo de Jerusalém: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus Cristo estava profetizando contra a destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E aí você vai ler lá e vai dizer o seguinte: não ficará pedra sobre pedra. E aí você vai lá em Jerusalém, dá uma olhada, você vai perceber que olha um montão de pedras originais ali do Templo de Jerusalém. E aí você vai olhar, mas
tem pedra sobre pedra ali, tem umas pedras em cima das outras. Ué, não dizia a profecia que tudo seria destruído? E aí você percebe uma coisa. Nesse caso, ou a pessoa vai falar que a profecia não se cumpriu, que a profecia estava errada, ou a pessoa vai entender o óbvio, que aquilo era uma palavra profética utilizando um exagero, utilizando uma hipérbole. Simples assim. Outro exemplo bem importante, e eu já vi muita gente errando nisso, inclusive quando eu era mais novo, eu tinha muita dúvida desse versículo. O versículo está lá em Marcos 11, 23, que diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, Jesus Cristo está falando que se a pessoa tiver fé, ela consegue mover montanhas. É interessante a gente observar que isso era uma expressão idiomática muito comum naquela época. Mas o que nós temos que entender aqui? Que isso era uma figura de linguagem, mas o ensino correto é que pela fé em Deus, os seguidores de Jesus venceriam obstáculos aparentemente impossíveis. Este é o ensino desse versículo. E não que você vai ficar movendo coisas do lugar por ter fé. Isso é importante demais. Sexto princípio: o cumprimento literal da afirmação não atingiria o alvo desejado. Se essa afirmação não atingiria o alvo desejado, logo você deve entender que ali há uma figura de linguagem. Veja, Mateus 5, 29 a 30, nós já lemos esse versículo. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Aí você pensa, tá, se eu cumprir isso literalmente, se eu arrancar um olho, eu vou ficar livre do pecado da imoralidade? E a resposta é o quê? Não. Claro que não. Até um cego pode cometer o pecado da imoralidade na sua mente. Então você cumprir literalmente a afirmação não vai resolver o problema. Lá em Marcos 7, 21 e 22 vai dizer o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, etc. Veja, a remoção de um membro não purificará o coração. Então adiantaria arrancar um olho? Não, não adiantaria. Então qual é o ensino aqui? Que passos radicais de autonegação demonstram um coração que responde à graça de Deus em arrependimento. E é isso que nós devemos fazer. Não podemos relativizar as tentações, não podemos relativizar a lascívia, a imoralidade, e sim devemos lutar fortemente contra isso e evitar cair em tentação. É assim que nós demonstramos arrependimento e demonstramos confiança em Deus. Sétimo princípio: a afirmação usa uma forma literária específica propensa ao exagero. Nós já falamos sobre isso, mas é importante nós reiterarmos. Provérbios, poesia, profecia são especialmente propensos a usar linguagem exagerada. Também as narrativas feitas por Jesus também. Então, quando você estiver lendo um provérbio, lendo uma poesia, lendo uma profecia, lendo uma narrativa de Jesus Cristo, tome cuidado, porque ali pode estar sendo utilizada uma hipérbole. E é claro que se você cumprir literalmente algo que não é para ser cumprido literalmente, você não está cumprindo o mandamento de Jesus. Se Jesus falou para você arrancar o seu olho, como nós lemos anteriormente, e você vai e arranca mesmo, mas você não purifica o seu coração e continua cometendo pecados da imoralidade, logo você não cumpriu o mandamento, você está descumprindo a vontade de Deus. Veja lá o que diz 2 Samuel 1:23. Na ocasião da morte de Saul e Jonatas, Davi escreveu o seguinte: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Veja que ele está utilizando figura exagerada aqui.
Dificilmente eles seriam mais rápidos do que as águias e dificilmente eles seriam mais fortes do que leões. Mas ele utiliza essa linguagem hiperbólica para dar ênfase ao que ele queria dizer. Oitavo e último princípio vai dizer que a afirmação usa linguagem universal ou todo inclusiva. Essa questão do todo ela é importantíssima também, muita gente tropeça nisso aqui. Veja o que diz Colossenses 1:23, o apóstolo Paulo. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A expressão importante aqui é toda a criatura debaixo do céu. E aí, aos insetos também foi pregado o evangelho? Aos animais, às aves, aos répteis, aos anfíbios foi pregado o evangelho? Será que é isso que ele está querendo dizer aqui? E é óbvio que não. Mesmo porque, se essa expressão que ele utilizou não fosse hiperbólica, por que Paulo continuou pregando? E por que Paulo ainda tinha o desejo de continuar pregando nos locais onde Cristo ainda não havia sido anunciado? Por exemplo, Romanos 15:20 diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, ou seja, ele quer pregar onde ele ainda não foi, para não edificar sobre fundamento alheio. Então ele queria continuar pregando nos locais onde Jesus ainda não tinha sido pregado. Porém, você vê lá em cima que o evangelho foi pregado a toda a criatura. E aí você fica naquela dúvida. E aí qual que é a explicação? A explicação óbvia é que foi utilizada a hipérbole ali. Veja lá em Colossenses 1:23, toda a criatura, e aí nós temos uma linguagem universal hiperbólica. O que isso significa? É o mesmo que dizer hoje em dia que nossa igreja está influenciando toda a cidade. Está significando que você está influenciando grande parte da cidade, não ela inteirinha. É o que Paulo disse. Foi pregado o evangelho a toda a criatura, não toda especificamente, a uma grande parte e sem distinções. Por exemplo, é o todos e todo, que deve ser entendido como todos sem distinção, mas não todos sem exceção. O que isso significa? Que o evangelho estava sendo pregado para judeus, para gentios, para escravos, para autoridades importantes, para negro, para amarelo, para branco, para azul, para vermelho, para verde, para todo tipo de pessoa, raça, nação. É isso que significa o toda criatura que o apóstolo Paulo falou ali em cima. Então nós temos que entender isso, a questão do todo como sendo sem distinção, mas não sem exceção. Isso é importantíssimo que fique fixado na nossa mente. Conclusão. Hoje nós falamos o que é hipérbole, a figura de linguagem que utiliza expressões exageradas para transmitir uma ideia. Nós mostramos qual a importância de conhecê-la para que nós não caiamos nem na literalidade nem na omissão. E nós falamos a respeito dos 8 princípios para reconhecer essa hipérbole ou essas expressões exageradas, que são: a afirmação literal é impossível, entre em conflito com outros ensinos da Bíblia, entre em conflito com outras ações, a afirmação literal entra em conflito com o ensino mais amplo das Escrituras, nem sempre é cumprida literalmente na prática, o cumprimento literal não atingiria o alvo desejado, as formas literárias propensas, poesia, narrativas históricas ditas por Jesus, provérbios e assim por diante, e linguagem universal ou todo inclusiva, que é o que nós acabamos de falar. Para nós refletirmos durante essa semana, primeiro, pense aí, você já ouviu alguém ensinando uma afirmação hiperbólica como literal? Pense aí com os seus botões. 2. Você já se confundiu com afirmações hiperbólicas? Você já pensou que realmente com um pouquinho de fé você conseguiria mover um monte de um lugar para o outro? Pense também e reflita a respeito disso. E para encerrar, um desafio. Pegue uma das afirmações hiperbólicas que Jesus disse e pergunte para as pessoas que você conhece como elas interpretam a passagem. Pega lá qualquer uma, tem um monte. Pergunte. Se estiver na dúvida em qual pegar, pega essa do olho
de arrancar o olho e pergunte para a pessoa como ela interpreta aquilo ali. Vai ser bem legal, você puxa um assunto, você conversa, se a pessoa não for cristã, você já evangeliza e aí vai ser uma maravilha, beleza? Então com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E se Deus nos permitir, semana que vem estaremos aqui novamente falando mais um pouco a respeito de figuras, de linguagem. Será o último vídeo dessa parte 3 do livro que estamos utilizando como base para os nossos estudos. Aí a partir da outra semana, sem ser que vem a outra, aí nós chegamos na última parte do nosso livro, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e te dê uma semana abençoada. Até a próxima.